Conosco aqui o empresário Juliano Peixer. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia ao Rodrigo, bom dia ao Valdomiro, bom dia aqui ao Tiago e o Cláudio que nos acompanha aqui no estúdio, e um bom dia especial a toda a população de Brusque, né? Deixa eu primeiro te apresentar aí, você é empresário do ramo de tecnologia internet, né? Você é proprietário da Mix Connect, provedor de internet. Que também atua aqui na cidade de Brusque, né? Isso. E empresário ali de São João Batista. Por que o Juliano está aqui? O Juliano foi citado, o nome dele foi citado na semana que o pessoal já dá... Mas foi citado de forma positiva. Forma positiva, exatamente. Foi citado de forma positiva aqui pelo Pedroca, prefeito de São João Batista, que está aí vivendo uma polêmica, o Pedro Alfredo Ramos, né? O Pedroca, que está vivendo uma polêmica aí grande relacionada a essa greve dos professores. E nessa entrevista, para contextualizar, o Pedroca disse que não quer mais ser candidato à reeleição. Embora ele tenha, quando perguntado, né, ainda ficou uma margezinha assim para um arrependimento, mas, né, ele citou o teu nome, o do Juliano, que poderia ser um provável sucessor, citou o nome do alemão, né, o lá da Via Scarpa, e quem foi o outro que ele citou? Citou 3 nomes. Eu não lembro quem era o terceiro. O Alisson. Esse. O Alisson Santos, irmão do ex-prefeito Aderbal. Isso, exatamente. Isso. E ele até disse a famosa frase aqui que nós comentamos até hoje, né? Eu vou até colocar o vídeo aqui pro Juliano. Você sabe da famosa frase que ele disse, não? Não. Tem várias, né? Vamos ver. Tem várias pérolas. Vamos ouvir o que disse, é rapidinho, menos de um minuto, o que disse o Pedroca naquela ocasião, que aqui nos bastidores mesmo é motivo de conversa até hoje. Acompanhe. Na política a gente sabe que boi voa, né? Sabe que boi voa na política. O boi não voa. Não voa. Porque você hoje está dizendo que o teu relacionamento com o Daniel então está desgastado, é isso? Está desgastado, mas muito desgastado. Mas é possível você, dizendo que não é mais candidato à reeleição, de repente apoiá-lo? Não, nunca. Não? Não apoio mais o Daniel, nunca. Quem é o teu candidato então ali em São João Batista? Tem um nome? Tenho um nome. Eu tenho 3 nomes ali que eu confio muito, que eu tenho certeza que se pegar aquela cadeira, eu acho que ele vai se ferrar na vida dele, porque é difícil convidar um amigo para ser prefeito da cidade, é muito difícil. Sim. Né? Mas eu tenho 3 nomes ali que é confiável, que eu tenho certeza que sentar naquela cadeira, eu tenho certeza que ele vai fazer o que eu estou fazendo, pagando para estar sentado, porque eu estou pagando caro para estar sentado naquela cadeira. Ele fala isso muito nos bastidores. Olha, cara, isso aí vai se ferrar muito. Ô, Juliano, a gente conhece o Pedroca, né? Sim. Eu tava falando aqui fora do ar, o jeito é esse jeito aí, a simplicidade, é o jeito de chegar e dizer o que pensa, né? Que aliás custa caro às vezes pra ele o fato dele ser assim tão autêntico, digamos assim, né? O Pedroca, ele é uma pessoa sem filtro. Né? Porque tem várias oportunidades que às vezes tu tá irritado, tu tá nervoso, que tu, né? Quem não quer extrapolar, quem nunca extrapolou, né? Só que o Pedroca, ele não olha nem local e nem momento para fazer isso, né? Então isso gera muito ruído, gera muito desgaste, né? Mas ele é assim, essa pessoa autêntica, e ele sempre fala isso nos bastidores, que ele sempre dizia assim: Juliano, tu quer ser candidato, tu quer ser prefeito, pode vir. Agora, eu não recomendo isso aqui pros meus amigos, porque isso aqui não é coisa para dar pros amigos. E eu tive com ele no início do mandato dele, né? Fiquei com ele de secretário de obras, depois chefe de gabinete até início de agosto, né? Nós tínhamos ali um planejamento para a cidade, a gente apoiou ele em 2020, toda uma ideia de governo que começou a não se concretizar, e eu tenho meus negócios fora, então eu pensei assim, se for para não ser da maneira que a gente combinou lá atrás e que é para acontecer, eu vou tocar a minha vida e vamos esperar para 2024 que vai acontecer, né? Tenho sempre uma linha que não sou político e carteirinha, então a gente tá ali mesmo para doar aquele tempo para a comunidade e fazer algo diferente, e se a gente não consegue fazer isso, a gente tem que se afastar daquilo ali, né? Então, mas o Pedroca tá tocando o mandato dele, da maneira dele, a gente apoiou ele lá atrás, avalizou a candidatura dele, e a gente torce que ele faça um bom mandato, né? Porque chega no final, quem sofre é toda a cidade, todas as pessoas, né? Você acredita que ele vai cumprir a promessa de ir para a reeleição?
Olha, vai depender muito como vai estar o governo dele ano que vem, né? Tu sabe que esse negócio da greve aí... Política é muito dinâmica, ela muda muito rápido, né? O Daniel mesmo, em 2016, o Daniel chegou na eleição desgastado e teve aquele ato político da junção do Aderbal e do Alemão que deu a reeleição pro Daniel. A reeleição do Daniel não foi pelo primeiro mandato do Daniel, foi pela conjuntura política. Pela união de dois adversários. Dois adversários que queriam se matar e falavam mal abertamente um do outro, né? Então... E ninguém sabe o que pode acontecer com o Pedroca. Hoje, ele não quer ir à reeleição, tem um momento difícil do governo dele. Nós enfrentamos uma enchente lá início de dezembro que acabou com a cidade, 85% de água na cidade toda. Várias obras que tem que ser feitas. Tinha em curso uma greve dos professores, que já é um problema antigo, não é um problema de agora, não é um problema da gestão Pedroca. O Daniel enrolou ali 4 anos não pagando os incrementos escolares, deixou mais de 2 milhões pro Pedroca pagar, diz que deixou dinheiro, o Pedroca diz que não, e daí começa o empurra. Mas o governo do Pedroca era uma continuação do governo Daniel, né? Então, e era isso que nós na época queria quebrar. Trocar todo o secretariado para fazer uma mudança. Não é que as pessoas que estavam lá eram ruins ou que não era o profissional bom, só que estavam 8 anos já. Então, sabe que para oxigenar, para tu mudar, para tu dar uma cara nova, tu teria que ter mudado todo o secretariado. E o Pedroca não quis fazer isso. No primeiro momento ia fazer e acabou não fazendo. Pagou o preço. Hoje, acredito eu, né, não estou no governo desde... Do ponto de vista político, a gente tá falando aqui. Político e administrativo, talvez ele está colhendo os frutos de não ter tido essa atitude lá no começo do mandato. Bom, ele falou do teu nome. Você hoje se coloca como um pré-candidato, alguém à disposição, ou do teu ponto de vista não é momento? Enfim, qual é o teu planejamento, o teu projeto dentro da política, já que você já teve uma passagem aí por 2 cargos importantes dentro de uma administração, que foi secretário de obras. Esse aí é o para-choque de qualquer administração, né? Obras, educação e saúde, eu acho que... É pauleira. E assistência. Mas eu acho que obras, educação e saúde são obras, saúde e educação, se for fazer E também foi lá do gabinete. Então, quer dizer, você tem uma experiência já bastante interessante aí, como administrador público e também como político, e o cara que trabalha no gabinete é o cara que vai fazer o trabalho político ali, prefeito, vereadores, comunidade, empresários. Diante dessa tua experiência, você se sente preparado e tem vontade de ser candidato? Olha, Dilei, eu já fui candidato a vereador, a minha primeira eleição foi em 2008, né? Tive uma boa votação na época, eu fiz 554 votos na minha primeira eleição, mas não fui eleito. 2012 eu não disputei, e 2016 eu disputei e fui eleito vereador. Né, e fiz um mandato de 17 a 20 na Câmara. Então, a Câmara de Vereador me deu uma bagagem muito grande. Até sempre defendo que o cara, para ser prefeito, primeiro ele teria que ser vereador, para entender como é que funciona a legislação, as leis, porque às vezes tu traz um baita do empresário, que no privado é o cara, só que chega ali ele não sabe que ele tem um orçamento a seguir, que, né, tem todo um rito diferente do que amanhã na tua empresa. Amanhã tu chega na tua empresa, esse funcionário não me serve mais, eu quero que demita. Às vezes, e no público não é assim. No público chega lá, tem um efetivo. Quer dizer que tu tem que fazer o melhor com aquela pessoa, porque é muito difícil tu consegue tirar um efetivo do poder municipal. Então, isso já deu uma bagagem grande pra gente. Claro, a gente que gosta de política, que gosta da cidade, a nossa cidade, ela vive um momento difícil, né? Tanto um momento difícil político como um momento difícil econômico, né? Nós temos uma cidade hoje baseada em uma atividade só. Teve agora o resultado do censo, deixou a gente assim bem assustado. A projeção de São João Batista era para 39 mil habitantes e veio para 32 mil, né? Enquanto as outras cidades ali do Vale, toda ela cresceu. Se tu olhar, Tijucas tinha uma projeção de 39, foi para 49 mil. As outras cidades ali ficaram dentro do que foi planejado. E São João Batista não. E o que mais assusta em São João Batista é o que é? A nossa renda per capita ser muito baixa. Né? Nós ficamos com a metade da renda per capita de Tijucas, que é uma cidade ali próxima à nossa. Então, isso faz com que o comércio local não tenha dinheiro, que, né, realmente as pessoas têm dificuldade, trabalha o casal e muitas vezes não consegue tocar a casa. Então, isso é difícil para a cidade. E olhando isso tudo, Dilei, o Rodrigo e o Valdomiro, claro que a gente, se lá na frente puder botar o nosso nome à disposição para agregar para a cidade, para fazer um trabalho pela cidade, a gente vai colocar, né? Mas com o intuito de ajudar, né? Um intuito realmente, daqui a pouco, se tiver a oportunidade de ser prefeito de São João Batista, fazer um mandato de 4 anos bem feito, fazer o que tem que ser feito,
né? Porque a gente vê muito hoje na administração pública, o cara quer agradar todo mundo e chega no final, o resultado administrativo é péssimo, né? E se chegar lá na frente, tu tiver a oportunidade de outro, tu vai. Se não tiver, tu te recolhe e vem cuidar da tua empresa, vem cuidar da tua vida. Eu defendo que o político, ele tem que ser que nem o presidente de um time de futebol, o presidente da igreja, ninguém quer. Mas o cara tem que doar 2, 4 anos da vida dele para realmente fazer o trabalho pela comunidade, porque a gente vive em comunidade, né? Ô Juliano, eu sinto, posso até estar fazendo uma interpretação errada, por mais que o Pedroca tenha colocado o teu nome como um dos nomes apoiados por ele, mas eu sinto da tua parte um distanciamento da figura do Pedroca em relação a isso, uma discordância, em relação a forma, até você colocou que talvez ele deveria ter tomado essa atitude lá atrás, né, de mudar realmente a cara do governo. Há um descontentamento teu com a figura do Pedroca, prefeito? Olha, eu administrativamente eu seria totalmente diferente dele, né? Tanto é que por isso que eu não pude ficar no governo. Isso não quer dizer, não tô aqui falando mal do Pedroca, da pessoa do Pedroca. Só que cada pessoa tem uma visão administrativa. E tu, que nem um exemplo, eu toco empresa desde 2005, 2006, então tu tem a liderança contigo de tomar as decisões, de resolver as coisas, e talvez por isso que eu não consegui ficar no governo, né? Porque nós não tínhamos a mesma direção de pensamento, e queira ou não, a população elegeu o Pedroca. A Pedroca que era o prefeito. E hoje uma prefeitura, para quem conhece do trâmite dela, só funciona com as decisões do prefeito. Se tiver que exonerar qualquer servidor, é o prefeito que assina a exoneração de um servidor. Não é um secretário. O secretário pode chegar e dizer, eu quero exonerar um fulano de tal lá. Beleza? Um comissionado que seja. Mas quem tem que assinar a exoneração é o prefeito, né? Então, eu e o Pedroca nos damos bem, somos, né? Meu Deus, 100%. E talvez até por isso que eu saí do governo e me afastei, para nós não desgastar a nossa relação, que é uma relação boa, e o prefeito era ele, não era eu, né? Então, se a gente tiver a oportunidade lá na frente de fazer uma campanha propositiva, que a ideia é uma campanha propositiva de ideias, de propostas para a cidade, claro que a gente vai fazer. E a gente vai fazer não olhando para trás, não olhando nas gestões anteriores, mas sim olhando para frente. Fazer um intervalo comercial, 8h48, daqui a pouco a gente volta para a última parte aqui do Rádio Revista Cidade, conversando com o empresário Juliano Peicher, lá de São João Batista. Com o Juliano Peicher, que é empresário lá de São João Batista, e o nome dele foi citado aqui na entrevista com o prefeito de São João, o Pedroca. Parece que eu acho que ainda essa semana ou semana que vem vai ser a balsa lá da colônia, né? Tá sabendo alguma coisa, Juliano? Tá um entrave agora, parece que vão ter que trocar a balsa porque aquela não deu certo e tá uma dificuldade, né? Aquela ponte ali é um problema sério para a comunidade, né? Então, acredito que já deveriam ter tirado aquele pedaço da ponte dentro do rio para fazer uma análise, porque se eles conseguirem fazer uma recuperação vai ser bem mais rápido, né? Porque tu imagina ter que fazer uma ponte nova, só uma licença ambiental, às vezes demora 6 meses para tu conseguir uma licença, e a recuperação seria bem mais simples, né? Sim. Vai ser grande também o serviço ali, né? Ô Juliano, você acredita que essas definições, porque agora sempre o segundo ano de mandato, o terceiro ano de mandato, estamos agora no mês de março, né? 2 anos aí para 1 ano para se definição de troca de partido né, e definição de quem fica no partido A, partido B, enfim, né? Você acredita que do ponto de vista político aí agora já está começando essas negociações, esses entendimentos, ou ainda é cedo? Não, tem muita conversa de bastidores já, né? Tem muita conversa de bastidores porque para tu fazer uma aliança política tu tem que ir amadurecendo ela, né? E tem muitas divergências dentro dos grupos, e quanto mais cedo tu fizer ela, mais tu consegue trabalhar ela para chegar no período ali das decisões, ela tá mais certa, né? Tá com as pessoas mais encaixadas, né? Então tem muita conversação. Hoje São João Batista são vários grupos políticos que vão ter que se agregar entre si para ter candidaturas de força, né? Porque se ficar tudo dividido, como está hoje tem o MDB, é um grupo, tem o grupo do ex-prefeito Daniel, que é ligado à família Cando, tem o PP, que é outro partido tradicional da cidade. Nós temos um grupo político também, né? Eu estou filiado ao MDB, mas a gente tem um grupo político muito bom, que em 2020 nós
cedemos até uns 3, 4 candidatos a vereador do nosso grupo para poder fechar a nominata do MDB. E tem mais um grupo hoje que é denominado de Centrinho, São João Batista. São João Batista tem o Centrinho. Tem. Porque o Centrão é porque são muitos deputados lá, como são 3 vereadores e mais uns 2 empresários, se chama de Centrinho, né? Diminuiu a... Então, tem que ver como é que essas forças políticas lá na frente vão convergir, né? O PL agora também tá se formando em São João Batista, né? Até porque tem o governador Jorginho Melo, tem um empresário lá do ramo imobiliário que também já se lançou de candidato, um cara de fora da política, e vamos ver o que vai acontecer, mas tem muita conversa de bastidores e tem os casais que não dá certo, que não pode casar. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer lá na frente. Você disse que vai ter casal que não dá para casar lá? Não, tem vários lá que se tiver junto pode... Por exemplo, se fosse para ser, quando tem eu gosto de nomes assim. Quem é que não se casa lá? Politicamente, quem é que não se casa? Historicamente, PP e MDB. Vamos dizer, a família Cândido junto com o PP por causa da figura do ex-prefeito Aderval, né? Então tem várias situações lá que, se tiver no mesmo palanque, pode acontecer o que aconteceu em 2016, né? Com o Laudir e o Aderval, né? Então o pessoal está muito atento a essas junções que não dá certo, né? Você acha que o Daniel ainda tem um certo... ele mantém do ponto de vista político, um distanciamento dos empresários da cidade? Claro, empresário, você tem o pequeno empresário, o médio empresário e o grande empresário. Segundo minhas fontes aí, o Daniel é um cara que ele se afasta um pouco do grande empresário. Já teve algumas, mas aí é por questão política, não é questão... isso pode prejudicá-lo? Isso em 2016 já foi o grande tema da campanha contra o Daniel, foi isso, né? Então, na época, ele pegou o Pedroca de vice, que era o empresário, já realmente para dar uma quebrada nessa imagem de que ele não teria os empresários junto com ele, né? E principalmente os empresários do calçado, que é a atividade predominante na cidade, né? Então, ele já fez isso lá em 2016. Acredito que no novo pleito isso não vai mais ser tema de campanha, porque é um fato vencido, passado, né? E o Daniel hoje é uma liderança consolidada na cidade, né? Hoje, se tu vê hoje, é o único nome consolidado para a disputa do próximo ano. Agora, mas tu acha mas tudo passa de repente na decisão do próprio prefeito, né? Olha, claro que sempre é a ficha 1, digamos assim. A prefeitura sempre tem muita força numa eleição, né? E muita força na eleição. E outra situação, como o Dilei citou aqui, o Pedroca, ele é uma figura bem querida, né? Uma pessoa, apesar de... A gestão dele hoje é bem avaliada? Falta um ano e pouco para a eleição, mas eu não acompanho. Se a eleição fosse em outubro, tem bastante barulho assim na rua, as pessoas falam bastante, né? Mas assim, às vezes tu faz uma pesquisa de avaliação, isso não se reflete, né? Os últimos números que me passaram, ele teria 70% de aprovação. Não seria ruim para o momento do governo dele, na minha visão, né? Então a greve não está refletindo tão negativamente assim? Não. A greve, ele é uma situação que, assim, se o Pedroca já tivesse, ano passado, chamado os professores, né? Porque eles estão reivindicando o piso nacional, correto? Só que o que o governo do estado ano passado fez? Não, beleza, a gente vai pagar o piso, só que tem um monte de penduricalho aqui que a gente vai tirar. Então a gente vai pagar só o piso. E o Pedroca deveria ter feito isso também, enviado essa proposta para a Câmara de Vereadores. A gente vai pagar o piso, mas hoje um professor em São João Batista ganha 30% de regência de classe, né? Então, não são muitos, mas nós temos caso lá de professores hoje ganhando 14, 15 mil reais. Então, um vereador levantou uma tese agora, há pouco tempo, que um funcionário não pode ganhar mais do que o teto do prefeito. Então tinha gente ali recebendo mais do que o prefeito, né? Que o prefeito, o salário líquido de São João Batista é 12 mil reais. Então já teve servidor ali que baixou bem. Então eu acredito que se o Pedroca tivesse feito uma proposta concreta, dizer, olha, a gente vai pagar o piso, mas a gente vai ter que diminuir a regência de classe, esses incrementos escolar vai ter que mudar, e talvez já tivesse aproveitado a deixa para rodar uma auditoria na folha de pagamento, com certeza ele já teria resolvido muitos problemas da administração dele. Muito bem, Juliano, obrigado pela tua vinda aqui. Possivelmente você vai vir mais vezes aqui, porque o assunto
rende pela proximidade que a gente tem. Vamos ouvir aí o pessoal de São João Batista. Te agradeço. Olha, Dele, eu que agradecer a você, agradecer aqui ao Rodrigo, o Valdomiro, toda a equipe aqui, o Delamar também que fez o contato comigo aí, agradecer a Rádio Cidade, essa rádio que tem uma grande audiência aqui na nossa região, não só em Brusque, mas também em São João Batista, e deixar aqui um abraço muito especial a todos os ouvintes e a população de Brusque. Muito obrigado aí, um bom dia.